Agora a gente vai falar de política e, sem dúvida, vamos falar do principal fato político da semana. A maioria da primeira turma do STF condenou hoje à tarde o ex-presidente Jair Bolsonaro por 5 crimes. Ao vivo de Brasília, Danila Bernardes tem as informações para a gente e a repercussão entre alguns dos nossos parlamentares federais. Danila Bernardes, muito boa noite para você. 27 anos de prisão foi o que acabou de ler o ministro Alexandre de Moraes, sugerindo aí como pena para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para você também, Márcia, boa noite para você que nos acompanha. A gente está aqui no Supremo Tribunal Federal desde o começo da tarde, quando esse julgamento foi retomado, e estamos acompanhando agora a fase da dosimetria, que é quando os ministros eles sugerem as penas para os condenados. Ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele sugere uma pena e os demais ministros votam, concordando ou discordando. Nesse momento, o ministro acabou de anunciar, então, essa pena para Jair Messias Bolsonaro, pena de 27 anos, mais uma multa aí que ele sugeriu, que eu anotei aqui para falar para vocês, 124 dias de multa, cada dia equivale a um salário mínimo. Mas não é o definitivo, os demais ministros seguem votando neste momento para concordar ou discordar. O STF formou maioria já no meio da tarde com o fim do voto da ministra Carmen Lúcia, que foi também favorável à condenação desses 8 réus do chamado Núcleo 1 por tentativa de golpe. Então o placar chegou a ficar 3-1 para a condenação e com isso já tivemos aí uma definição sobre esse julgamento. Logo depois, Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, essa primeira turma que é composta por 5 ministros, também votou e o placar terminou 4-1. Bom, a condenação, ela não traz as prisões imediatamente, né? Só depois que tiver aí a fase dos recursos e a definição das penas e depois dos recursos. Como a Márcia disse, nós fomos atrás dos parlamentares de Santa Catarina, deputados do estado que estão acompanhando de perto essa situação, aliados de Bolsonaro, que não são aliados de Bolsonaro, e a gente vai ver agora a opinião deles. Esta mensagem do Supremo é a reafirmação de um Estado democrático de direito e ditadura nunca mais. Não há surpresa alguma, né? A gente sabe que a sentença já estava escrita antes de o julgamento começar. Esse é um teatro protagonizado pelo STF só para dar ares de justiça para uma perseguição política. Agora, o que nós enxergamos dentro desse julgamento é que ele é completamente político. Um julgamento viciado de provas inventadas, construídas, criadas, narrativas. A condenação do presidente Bolsonaro e dos demais réus era, infelizmente, totalmente previsível. A decisão tornou-se política e não jurídica. Não digam que ele não foi julgado efetivamente diante desse tribunal que defende a democracia brasileira e, principalmente, eles são guardiãs da nossa Constituição Federal. Bom, no começo da tarde, antes de ter essa definição, um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com a imprensa, já falando aí das possibilidades de recursos, prevendo o que ia acontecer. Vamos ver o que ele disse. Recursos viáveis. Embargo de declaração, evidentemente e a gente já vê algumas omissões nos votos que foram proferidos pelo relator e pelo ministro Dino. Né? Por exemplo, não enfrentaram o argumento de que a acusação de organização criminosa armada não é armada. Haverá uma discussão sobre a possibilidade de embargos infringentes ou não. Ainda é um pouco nebuloso. Embargos infringentes, quando você trata disso no plenário, são 4 votos, mas são 11 ministros julgando. Nas turmas, nós não temos metade de 11, nós temos 5. Então, não seriam 2, seria 1 e pouco essa conta. Então, acho que é uma discussão jurídica que virá inevitavelmente a seu tempo. A gente vai seguir acompanhando a definição dessas penas para os 8 réus. A gente já sabe também que o que foi sugerido para Mauro Cid foi 2 anos de prisão, porque Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez o acordo de delação premiada, então ele recebeu uma série de benefícios e essa pena menor. Márcia, só para finalizar, uma outra figura que está sendo bastante citada, que foi citada nos votos dos ministros aqui, é uma figura que Santa Catarina conhece bem, Silvinei Vasquez, que era diretor
da Polícia Rodoviária Federal, na época que aconteceu a tentativa, né, de golpe, e Silvinei é relacionado com operações da Polícia Rodoviária Federal que foram realizadas no dia das eleições de 2022 para tentar impedir os eleitores de chegar aos locais de votação. Então ele foi citado diversas vezes, ele faz parte do núcleo 2, também vai passar por um julgamento como esse, mas ainda não tem data definida. Eu volto com você. Valeu, Danila Bernardes, obrigada pelas suas informações, uma boa noite.